Falar de comunicação do casal é falar de proximidade, é falar também de comunhão e falar também de intimidade, né, amor? Verdade. Paz do Senhor a todos, boa noite. Eu quero começar a falar já dando uma palavra de ânimo, né, para vocês, que não vamos demorar, tá bom? A gente vai falar coisas bem simples, bem práticas. Eu sei que muitas pessoas estão cansadas, muitos vieram do trabalho, né? Amanhã vão trabalhar, vão acordar cedo. Eu também vou trabalhar amanhã, vou acordar bem cedo. Mas não fiquem preocupados, assim, não sei, vai ser chato. Não vai ser chato, vai ser uma palavra bem breve, bem rápida, mas eu tenho certeza que vai alcançar suas vidas. O profeta Herênio, ele vai estar aqui na conferência e costuma falar assim: uma palavra vinda de Deus, ela pode mudar nossas vidas e os nossos ministérios para sempre. Então, não vai dar para a gente resolver o que a gente precisava resolver no tempo que nós vamos passar aqui. Então, tenha certeza que Deus está cuidando de toda a nossa vida. Quando nós saímos daqui, né, eu creio que coisas que nós pensávamos que era de um jeito, já vai estar de outro jeito, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Amém. Então nós estamos aqui buscando ao Senhor, nós não estamos passando um tempo em vão, mas nós estamos, quando nós temos a oportunidade de virmos ao culto, nós estamos buscando ao Senhor, e eu tenho a certeza que Ele vai se revelar nessa noite. Amém? Então a gente vai falar sobre isso, né? Comunicação no casamento. A comunicação é muito importante. Esse assunto é muito bacana. Eu tenho a certeza que quem não é casado aqui, que vai se casar, né, já vai aprender. O Lohan está aí, né? Karen, estou vendo alguns solteiros aí. Não é para casal, não, é para todo. A gente veio com a rede, vamos lançar a rede, vamos pegar todo mundo hoje. Fica tranquilo. Então, gente, dentro desses assuntos, a gente vai apontar aqui alguns erros, né, que os casais cometem assim frequentemente na comunicação. Vamos abrir a Bíblia. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Abriu? Então, a palavra de Deus diz assim... Tiago, capítulo 1, versículo 19. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, e nem se irar. Um dos erros que podemos cometer, né, na comunicação é não saber ouvir. Ouvir é uma demonstração de amor, né? E a gente só tem a compreensão se ambos, né, tanto o marido e a mulher, souberem ouvir, né, amor? É verdade, né? Silvânia, ela é professora, né? Então ela colocou alguns tópicos. Nós vamos falar alguns tópicos e esse foi o primeiro, né? E interessante que eu vinha conversando com ela, né, durante esses dias, uma coisa muito importante, eu vou falar também aqui para os solteiros, porque muitas das vezes nós pensamos assim, né, vou casar, né, e nós temos pensamento, muitas pessoas têm pensamentos assim, que vai casar com um príncipe encantado, ou uma princesa encantada, né,
E quando entra para dentro do casamento e começa a ver, né, coisas diferentes, né, que não é como nós pensávamos que fosse. Então, o pastor Mike Murdock, ele falou assim: se você não ensinar o teu marido, ou se você não ensinar a tua esposa, quem vai ensinar? Então, isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente não cometemos esse erro de não tratarmos as coisas. Às vezes a gente está vivendo com a pessoa 10, 20 anos, né, e a gente não tem a coragem de falar com relação a um tipo de comportamento que a pessoa tem, a um tipo de atitude que ela tem. E isso não é saudável para o casamento. E a gente fica pensando assim, muitas das vezes nós falamos com todo mundo a respeito de um problema do nosso lar, menos com a pessoa que precisa saber. Então, outra palavra que o pastor, eu ouço muito o pastor Mike Murdock, ele é um doutor em sabedoria, e ele falou assim também, né? Eu esqueci aqui, a palavra estava aqui, mas ele falou algo muito importante também com relação nessa área que eu estou falando aqui, né? Então, assim, eu vou lembrar até o final, vou lembrar outra frase que ele falou, a gente vai continuar conversando aqui, mas tenha isso em mente, né? Nós, como maridos, casados, nós somos... temos que ter essa intimidade, temos que ter uma comunicação, não deixar as coisas passarem achando que as coisas vão se resolver por si só, né? Então, outra coisa que eu ia falar, qual o melhor momento para conversar, essa comunicação? Não é quando tudo está difícil, amém? Não é quando nós estamos brigados, agora eu vou aproveitar o momento e vou falar aquilo que eu estava desejando. Não, a melhor hora da gente conversar é quando está tudo bem, amém? Mas não vamos deixar de tratar o assunto, não vamos deixar de conversar sobre o assunto, porque se a gente não tratar o quanto antes, pode virar uma bola de neve e depois vai ser irreversível, amém? Quem vai casar aqui, procura treinar o seu marido, né? Marido, treine a sua esposa. Não tenha essa questão de, vou falar, todo mundo vai saber. Não. Trate em casa, converse. Você vai ver que isso vai ser muito saudável, vai ser muito bom e vocês vão conseguir se resolver entre vocês e vai ser uma grande bênção. Vou deixar a Silvana aqui abordar outro tópico, senão eu vou falar direto aqui. Outro tópico também que a gente conversou em casa sobre a dificuldade que o casal tem é o não saber falar, né? Tem casais que não é errado, né? O que ele fala, mas como, de que maneira que esse casal fala um para o outro. Isso aí também é muito importante. Foi o que eu falei aqui também agora há pouco, né? Muitas das vezes a gente explode e a gente quer soltar os cachorros. E isso não é legal, né? As pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, eu sempre falo isso, né? Os casais que eu converso, as pessoas que eu converso, eu sempre procuro falar. Não é a melhor hora de falar, não é quando você está com raiva dentro de uma situação. É justamente no momento onde, quando está tudo bem, aí você chega, conversa. Aí eu estava dirigindo para cá, eu estava pensando, e quando a pessoa fala assim, mas eu já cansei de falar, a pessoa não muda. Acontece isso também, não é verdade? Nesse momento, vai ser a hora de quem tem que mudar é você. Porque muitas das vezes a pessoa vai estar esperando atitudes nossas para mudar. Então, eu vou dar um breve testemunho aqui de que algo de que eu e Silvana vivemos recentemente, mas que me treinou muito, né? Porque eu me lembro quando na minha infância,
né? Muitas das vezes a gente tinha que brigar para almoçar. Então, era briga. Eu cresci em ambiente de futebol, briga na rua, briga por causa de pipa, briga por causa de bola de gude. Comecei a curtir baile funk um tempo da minha vida, foi 5 anos só de geado, mas briga para tudo quanto é lado. Então eu tinha esse negócio comigo, de briga, de ser muito nervoso, um pouco. Puxei também da minha mãe lá, que minha mãe era uma mulher de Deus, mas também esquentada que só ela. E isso acabou vindo um pouco para a minha personalidade, brigão, né? Brigão, não queria baixar a cabeça e tudo mais. Eu estou dando um testemunho muito importante, mas a palavra de Deus, né, a igreja, né, tem me moldado. Amém? E nós temos sido transformados por essa palavra. A palavra de Deus, ela é como a água que vai lavando, limpando a gente. E é verdade. Então, chegou um tempo que assim, eu e Silvânia brigamos, e eu fiquei muito chateado, e Deus falou comigo, apenas fique quieto, apenas fique em silêncio, apenas ame, né, e você não vai brigar, porque tudo que o diabo queria era trazer uma briga, uma confusão para dentro do nosso lar. E o que eu fiz? Fiquei calado, isso foi mais de um mês calado, sem falar nada, quieto na minha, e eu mudei. E quando eu falei com ela, eu falei assim, eu não quero briga, não quero confusão, não quero nada. A gente tem que estar aqui, dentro do nosso lar tem que ter paz. Nosso lar é um lar de amor. Então, eu já errei, eu estou botando na minha cara aqui a tapa, porque a gente está falando a verdade. E se a gente não tivesse vivendo bem, eu nem estaria aqui ministrando hoje. Porque a gente não está aqui para dar um show espetáculo, a gente não está aqui para aparecer, a gente está aqui por amor a vocês. A gente está aqui pela graça de Deus, se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Então a gente não está aqui porque a gente acha bonitinho, mas nós estamos aqui por um propósito. E vocês sabem algumas coisas que nós já passamos na vida. Então eu falei com ela, eu não quero nada, eu já errei nessa área, mas não vou errar novamente. Agora é diferente. E isso mostrou para ela uma atitude diferente em mim. E que ela pôde ver, né, um caráter de Deus em mim, ao ponto de não deixar que uma situação desconfortável, desfavorável, ainda que eu tivesse todos os motivos para querer arrumar briga, confusão, e deixar que o diabo fizesse uma ruaça dentro do nosso lar, eu simplesmente mudei. E ela viu isso e ela também ela mudou também o comportamento, a atitude dela. Então, muitas das vezes é isso que está acontecendo. Mas já falei com essa pessoa há anos e anos, ela não muda. Eu acho que quem tem que mudar somos nós. Que a nossa família, que as nossas esposas possam ver, nossos maridos possam ver Cristo em nós, nas nossas atitudes, por menor que seja. E isso é um grande testemunho, é uma grande mudança que eu tenho experimentado em Deus e que tem promovido o nosso casamento, tem promovido a nossa vida. Dificuldades todos nós vamos enfrentar dentro de uma situação de um casamento, mas uma coisa que eu aprendi com o pastor Bud também, presidente do Ministério Verbo da Vida, que ele morreu, partiu para estar com o Senhor, eu tenho que ver minha esposa como um ser espiritual, não apenas um corpo físico, não apenas uma mulher, mas eu tenho que ver ela como uma pessoa que Deus o quê? Jesus morreu por ela. Ela é a segunda, ela para mim, ela é imagem e semelhança de Deus. Então, a gente não tem que ter esse pensamento. A gente trata todo mundo bem na igreja, a gente trata todo mundo bem, mas no nosso lar a gente não trata nossas esposas bem. E a Bíblia fala para a gente tratar nossas esposas com honra. Mas vou deixar a Silvânia falar aqui, que senão eu vou embora. Vai. Vamos abrir aqui a Bíblia. É o terceiro tópico, né? Sim. Qual o terceiro tópico? Em João 15:12. João 15:12. Isso. Deixa eu só falar um negócio aqui. Eu só falar aqui rapidinho. Outra coisa.
nessa questão aqui que a gente está falando. Às vezes só o marido trabalha, né? E a mulher não trabalha. Aí o cara se acha no direito. Quem vai casar aqui já vai pegando isso aí. Acha no direito de querer agora obrigar. Cria uma situação difícil, porque ele se acha o mantenedor do lar, né? E às vezes a esposa também trabalha e ela se acha mantenedora. Às vezes ela ganha mais do que o esposo e ela quer já o quê? Escorraçar o marido, quer humilhar o marido, né? Ou o marido às vezes quer humilhar a esposa, mas não é assim, gente. Por quê? Nós somos o quê? Uma parceria. Eu tenho visto isso, casais que têm sido o quê? Opositores uns aos outros, né? Querem brigar um com o outro, querem ser melhor um que o outro. Isso não existe, gente. Isso não é bíblico, isso não é saudável, isso não é família cristã, isso não convém. Então, se o marido trabalha, a esposa não trabalha, mas ela está cumprindo uma função especial dentro de casa. Ela está cobrindo uma etapa, uma área que o homem não vai conseguir. Ela está em casa, você vai chegar em casa, vai ter comida pronta, as coisas vão estar resolvidas, né? Ela vai conseguir ligar, você pode pedir para ela fazer algo enquanto você está trabalhando. Então, vamos ter essa parceria, vamos pensar dessa forma, amém? E não de ter essa questão de competitividade um entre o outro, porque isso daí causa muita separações nos casamentos. Então, é muito importante, né? Nós como família, minha esposa por um tempo, né? Ela é concursada, funcionária pública, e eu nunca me senti diminuído pelo fato dela ganhar mais do que eu, né? Na verdade, eu falo assim, eu sou muito abençoado com a minha esposa. Mas eu sempre tive na minha mente que eu tenho que trabalhar, eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer. Eu também entendo que Deus não chamou, né, nenhum de nós, homens, como cabeça do lar para ser um cara preguiçoso, que fica sem querer trabalhar, sem fazer nada, sem produzir, né, vivendo às costas da esposa. Não, vamos rapaziada, vamos para cima, amém? Vamos para cima, vamos mostrar para que nós veio. Mas a esposa entendeu que era um momento, era uma leve e momentânea tribulação, às vezes um ou outro passa, né? Mas toda vez que ela precisou de mim, né, eu estava lá, né? Eu estava ali pronto para servir, pronto para ajudar, e vice-versa. E eu, graças a Deus, estou melhorando meu salário, eu estou aí, rodando aí na UB dia e noite. Deus tem abençoado. Vamos para cima. João 15:12. Diz assim a palavra de Deus: este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. O terceiro tópico aqui, que a gente fala dos erros, né, que o casal comete, está dizendo aqui, não compreender e respeitar as diferenças. Nós como mulheres, né, a gente entende um pouco mais esse lado, que a mulher ela tem uma visão detalhada das coisas, de todas as situações, em casa, rua, trabalho. Mas o homem tem a visão mais panorâmica, né? É o geral e ponto. Não é assim, amor? Verdade. Qual o tópico mesmo? Não compreender e respeitar as diferenças. Compreender e respeitar a diferença. Meu Deus do céu, é forte isso. É forte. Por quê? Né? Nessa área aí a gente vê que são famílias diferentes, criações diferentes, né? Eu também já toquei um pouco nesse ponto aqui quando eu falei, né, que independente de qualquer coisa, né, como nós estamos na igreja e nós estamos falando para crentes, né, então a primeira coisa que a gente precisa entender para dar certo nessa questão aí é que nós devemos andar em amor e que nós somos o quê? Filhos de Deus. A nossa natureza mudou. Amém? Então o coração que era de pedra, agora é um coração de carne. E quando eu estava dando esse testemunho aqui,
não foi fácil, entende o que eu estou querendo dizer? Não é fácil renunciar ao teu eu, renunciar ao teu ego, né? Você ali, se muitas das vezes é verdade, né? Você morrer para você mesmo, né? Por amor à tua esposa, mas primeiramente o quê? Por amor a Deus. Então, se a gente realmente pegar isso aí, meu irmão, ninguém para a gente, né? Eu sei que também num relacionamento as duas partes, né, são responsáveis. Então, assim, a gente não pode falar assim, 50% do homem, 50% da mulher, 20% é o erro do homem, 20%... Não, os dois são responsáveis. Mas o quê? Se nós amarmos o Senhor, vai ser fácil, né? Porque tudo que Deus investiu, né, enviando o Filho dele para morrer por nós, né, foi o quê? O quê? O que Deus ama? Pessoas. Coisas nós usamos, pessoas nós amamos. Então, isso aqui não. Isso aqui é meu, não gosto. Que é isso, gente? Para com isso. Amém? A pessoa mais importante do nosso lar é ela. Do meu lar é ela. E ela também tem que pensar isso a respeito de mim. Quando a gente pensa assim, meu irmão, a gente vai embora. Tenho certeza disso, né? Que o amor, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando diz sobre a esposa, a gente tem que amar ela a tal ponto de quê? De darmos a nossa vida por ela. Então, se a gente pensar assim, da forma espiritual, entendendo que nós somos em Cristo, como filhos de Deus, nós vamos conseguir vencer essas questões facilmente. Amém? Amém. Vamos para a palavra. Vamos abrir em Efésios 4, 26 e 27. Em Efésios 4, 26 e 27 diz assim: E não peque ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ele cria oportunidade para o diabo. O grande vilão, né, da comunicação é a falta de diálogo. Seria o silêncio, né? O silêncio, pro lado ruim, ele pode significar uma fuga ou até mesmo uma chantagem, né? A gente já viveu muito isso. E se for estendido por longos períodos, o casal com certeza vai se afastando aos poucos, né, amor? Sim, verdade. Por quê? Se nós estamos casados é pela graça de Deus, né? Por mais que a gente possa pensar que nós podemos fazer bastante coisas, mas a gente sabe que se Deus não estiver envolvido, nada na nossa vida vai funcionar, nada vai dar certo. E Silvânia está falando aqui, né, o silêncio. E eu penso muito sobre isso, porque vai ter, lá em Eclesiastes fala que há tempo para tudo, não é isso? Tempo de falar, tempo de se calar, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Então, às vezes o silêncio é importante, no sentido de que quando uma situação se levanta, aí a gente muitas das vezes está naquele momento de raiva, então muitas das vezes é melhor ficar em silêncio e falar depois, saber a hora certa de falar. E a gente também pensa muito sobre assim, tudo é como é falado. Eu posso falar com a pessoa assim: você está bonito, Wesley. E o Wesley ficar feliz, né, rindo para mim. Mas eu posso falar que ele está feio e ele também continuar rindo para mim, porque ele é meu amigo. Mas dependendo de como eu falar, ele vai ficar com raiva. Por quê?
palavras geram sentimentos. E sentimento vai gerar o quê? Uma ação. Então, às vezes, você pode falar para alguém que ela tá feia e ela te abraçar e te beijar. E você pode falar que ela tá bonita e a pessoa simplesmente fala assim, pô, tá tirando onda com a minha cara, meu irmão? Qual foi? Não é verdade? Então, assim, esse silêncio aí é muito sério isso, muito sério, porque eu passei um mês em silêncio dentro de casa, um mês em silêncio mesmo, e ali eu chorando aos pés de Jesus, falando com o Senhor. Mas eu vi quanto isso foi importante, quanto eu fui tratado, quanto eu melhorei. E Deus me deu essa estratégia. Agora, Deus, o Espírito Santo, me deu essa estratégia. Foi uma coisa minha e dela. Entendem isso? Uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus vai ajudar, né? O Espírito Santo vai dar o quê? Os atalhos. E isso aqui está batendo muito forte no meu coração, né? Que não seja as pessoas, né, de fora, né? Que você, porque eu passei 2 anos, pastor Wagner, ajudando um amigo, né? E ele falava com todo mundo os problemas dele, menos para a pessoa que era a esposa dele. E eu ficava chateado com isso, chateado com ele, porque lembrei aqui, nunca, a palavra que eu falei do pastor Mike, eu falei que ia lembrar até o final, nunca discuta um problema com alguém que não pode resolvê-lo. Amém, gente? Não adianta você querer discutir um problema que é pertinente do teu lar com uma mulher de fora. Está repreendido. Tem muitos aí assim. Não adianta você resolver um problema do lar com a amiguinha que muitas das vezes não é nem evangélica. Amém, gente? Isso, expõe a pessoa, minha esposa está falando aqui, expõe a pessoa, uma situação que não vai se resolver, porque você não está falando com a pessoa certa. Graças a Deus, tem homens de Deus aqui na igreja, pastores sérios, né? Tem a pastora Kátia também, pastor Wagner, e assim, pedir um conselho, conversar com eles, vai ser muito bom, mas tenha muito cuidado com isso, tá bom? Para não expor a tua esposa, né? Eu fui num casamento, me lembrei que antes de eu e Silvana nos casarmos, um pastor lá falando lá sobre casamento, ele falou assim, ó, nunca exponha a nudez do teu marido. O pastor falou. Ele falou para a esposa também, nunca exponha a nudez da tua esposa. Rapaz, aquilo mexeu comigo. Eu falei, rapaz, o pastor é sério, hein? Mas é verdade, gente. Eu fiquei com aquilo na cabeça até hoje. Mais de 5 anos se passaram e o pastor falou que um ano no casamento mexeu comigo. Então eu falei isso com a Silvânia lá atrás. Se tiver que a gente resolver, vamos resolver entre a gente, mas nunca expondo um ao outro. Então eu vivo dessa forma. Tenho muito cuidado com isso, para não deixar que... porque eu sou uma pessoa muito assim, muito... E Silvânia, ela tem feito isso, tá? Quando ela não gosta, ela tem me treinado também. Ela é fogo na roupa, é calminha assim, mas ela não deixa passar, não. E eu também sou muito assim, muito direto. Eu procuro viver assim, né? De uma forma que os verdadeiros amigos são aqueles que vão falar a verdade para você. Se você está com uma meleca no nariz, o teu amigo vai te falar. Se você está com uma casca de dente de feijão no dente, o teu amigo vai te falar. E assim tem que ser a esposa, é verdade, né? Se tá com bafo, ó, minha esposa tá falando aqui, bafo, meu Deus do céu, aí bafo é mais complicado. Mas eu quero viver assim com a minha esposa, poder falar com ela a verdade e ela criar um ambiente dentro de casa onde a gente possa falar assim, né? Onde a gente possa ter abertura um com o outro. E não quando a esposa fala algo, você sair dando coiçada, patada, né? Isso aí vai trazer dano para o teu casamento. Amém, gente? Amém? A esposa também, paciência. Eu falo muito com Silvânia, paciência. Você não casou com um príncipe encantado. Eu não sou perfeito, mas estou procurando. Amém? Estou procurando melhorar. Estou aqui no tratamento. Ela tem que ver se em mim. Não, eu vejo o desejo nele de mudar, de acertar. Isso que é importante. Amém, amém.
Isso é muito importante mesmo, que eles estão falando aqui sobre... Isso é um nível, né, de intimidade em relação a gente falar aí, né, as situações de, como ele falou, quem está com mau hálito, casca de feijão no dente, e a gente precisa ter essa abertura mesmo no casamento, né? E agora a gente vai partir, né, para saber aqui como que a gente tem uma comunicação bem-sucedida, né? Que a gente falou aqui sobre os erros, e agora a gente vai falar um pouquinho de como ter essa comunicação bem-sucedida aqui. Abram em 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículo 14. Capítulo 16, versículo 14. E é a base, né? E aqui em 1 Coríntios, versículo 14, diz assim, capítulo 16, versículo 14 diz: façam tudo com amor. Para a gente ter uma boa comunicação, uma comunicação bem-sucedida, como a gente vinha conversando, a gente precisa criar um ambiente que facilite essa comunicação entre o casal, né? E o amor, ele deve ser a motivação para que esse processo, né, ocorra. Porque a comunicação, ela é muito mais do que a gente falar, né? Muitas vezes a gente pensa, já estou falando, mas ela é muito mais do que falar. A comunicação, além de falar, ela precisa que a gente ouça, precisa que a gente compreenda e precisa que a gente seja compreendido. É verdade, porque o apóstolo me veio um versículo aqui agora que fala assim, que uma leve e momentânea tribulação, ela produz para nós o que? Um eterno peso de glória. Então, às vezes nós precisamos ter esse sentimento dentro de nós, que é o amor, né? Fazer tudo com amor. Mas a minha esposa não merece. Mas Jesus merece. Amém? A palavra diz que... A palavra não diz assim, se você quiser, ande em amor. Não, a palavra de Deus é um mandamento. Ela manda eu andar em amor, ela manda eu amar. Está no imperativo, não é isso? Essa palavra, as pessoas que são boas de português aí, que eu não sou péssimo. Eu falo rasgado. Mas é um mandamento. É uma coisa que nós temos que ter esse sentimento dentro de nós, todos os dias. Então, fazer tudo em amor, né? Então, se doar. Amém, Eva? Se doar. Não vai diminuir a gente em nada. Pode ter certeza. Não vai diminuir a gente em nada. Só vai fazer nós crescermos, amadurecermos, né? Mas assim, a gente vai pensar assim, mas a outra pessoa não está correspondendo, não está fazendo. Mas aí você, lá na frente, você vai ter... Tenho certeza que lá fala assim, né? O amor tudo suporta. O amor nunca falha. Meu irmão, quando eu entendi isso aqui, existe uma arma que é infalível. O quê? Andar em amor. Então, eu tenho praticado isso, né? Não vou falar aqui que é 100%, mas tenho praticado isso nas horas, nos momentos mais difíceis da minha vida. E eu tenho sido consolado, né? Nós somos consolados pelo Senhor nesses momentos. Eu sei que não é fácil,
a vida no casamento, mas quando a gente começa a entender o amor de Deus por nós, e esse amor operando através de nós, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E Deus vai promover as nossas vidas, né? Deus vai promover as nossas vidas. Não espere que está tudo acabado, não pense que está tudo acabado, que foi um erro, que não vai dar certo. Isso é engano, isso é mentira do diabo. Somos todos os dias tentados, né, em várias áreas de nossas vidas, no que diz respeito a desistir, a olhar para trás. O diabo muitas das vezes vai querer pintar um quadro na nossa frente totalmente contrário, de que isso não vai dar certo, de que não é para a gente, que não foi da vontade de Deus. Mas se a gente, por outro lado, o pastor Wagner tem falado muito aqui sobre oração, ter uma vida de comunhão com Deus através da oração, leitura da palavra, meditação da palavra, a gente vai ver que o Espírito Santo vai pintar um quadro totalmente diferente daquilo que a gente, muitas das vezes, nossa mente não vai querer aceitar ou compreender, mas nós não vivemos pelo aquilo que sentimos, nós vivemos com base naquilo que diz a palavra de Deus, e é isso que importa. Essa semana o Espírito Santo falou comigo. Eu ia até botar no grupo, mas não coloquei, mas o Espírito Santo falou bem claro comigo. Chegou o tempo de nós vivermos baseado apenas com aquilo que Deus fala, aonde nada mais importa, somente aquilo que Deus fala. Viver pela fé não é... Isso daí está dentro do casamento. Viver pela fé não é uma questão hoje eu vou viver pela fé. Não, viver pela fé é uma questão de sobrevivência. Então, a gente tem que usar a nossa fé mesmo para permanecer firme, andando em amor um com o outro, mesmo quando as situações estiverem desfavoráveis, mas nós vamos continuar praticando essa palavra, amando nossas esposas, as esposas amando seus maridos, e nós vamos viver um completo sucesso. Amém, gente? Nada de uma vida de aparência, em nome de Jesus. Graças a Deus aqui eu sei com quem eu estou lidando aqui nessa igreja. Eu sei que o amor de Deus é tangível nesse lugar, mas muitas das vezes a gente tem que falar como vacina. Não é que ninguém está vivendo errado, mas pessoas novas vão estar chegando. E pessoas novas, quando estão chegando, elas vêm cheias de mazelas. Mas aqui, nada de uma vida de aparência, um casamento de aparência. Aonde a gente sai crente na igreja, chega dentro de casa, é um quebra para capar. Meu irmão, tá louco. Isso não é vida. Nosso lar é um pedacinho do céu. O melhor lugar do mundo para estar é o nosso lar. A gente chegar em casa, descansar, ter uma esposa abençoada, bonita, cheirosa. Minha esposa, vamos estar cheirosa para receber o marido, amém? Uma comidinha feita ali, pô. Não, Fábio? Não, pô. E o marido também, vamos comprar uma rosa de vez em quando. Um chocolate. Ó, a pastora Cátia falando, pastor. Eu não. Coca-Cola? Amém. Vamos continuar, viu? Você abre aí. Vamos acabar, né? Vamos sim. Tá acabando o nosso tempo. Outro tópico que a gente vai falar aqui é ter confiança e abertura para a comunicação, né? É importante que a gente dê... abertura, isso aí. A esposa não casou com um Shrek, não. Não é verdade? Vamos, vai lá. A gente tem que dar oportunidade, né, para o outro falar. Verdade. Se expressar, né, dentro de casa, contar seus sonhos, projetos, suas frustrações, suas tristezas, alegrias, falar do trabalho, né? Muitas vezes a gente chegava, né, em casa, às vezes falava e a cabeça estava sei aonde, não prestava nem atenção no outro, né, do que falava, do trabalho, como que vinha. E passou um tempo e Eliseu começou a melhorar.
nessa situação onde ele me perguntava como é que foi o seu trabalho. Mesmo eu, naqueles dias, não querendo responder, ele me pergunta como que foi lá no seu trabalho. Eu falo, tudo bem, mas eu já respondo, né? Já é uma comunicação. Mas aí ele foi melhorando, porque ele também não perguntava, não falava. E agora a gente pratica isso, né, amor? Qual o tópico? Verdade. Não. Confiança na hora de falar, né? Então, é o que eu falei sobre criar um ambiente, né? Para poder a esposa ter uma liberdade, porque quando o pessoal que está solteiro aí, que vai casar, então assim, tem que ter paciência, porque muitas coisas vão se desenrolando com o tempo, né, pastora Cátia? Né, a Caroline, teu nome? Caroline, tá balançando a cabeça ali assim, ó. Então, o Fábio tá aí, ó. Mas é verdade. Muitas coisas vai desenvolvendo com o tempo. E é o que eu falei, né? Minha esposa, ela me cobrava. Ela me cobrou, né? Ah, você quer que eu esteja, né, para você, né? Você quer que eu esteja bem para você, mas você não faz não faz nenhum agrado, não fala nada durante o dia, né? Então, assim, o marido, eu aprendi isso aqui no Casados para Sempre, os pastores lá falando assim, eu fiz o Casados para Sempre, tá, gente? Eles falavam assim, o marido, ele tem que saber o quê? Catar lenha durante o dia, né? O Fábio tá até se coçando, cara. Vou parar de olhar pro Fábio, cara. Eu tô olhando pra cadeira e dá vontade de rir. Aí, eu vou virar assim, ó. Aí, o marido, ele tem que catar lenha, pô. Não é achar que a esposa vai estar lá, pô, 1000 maravilhas pra ele, não. Durante o dia, manda um zap, né? Meu amor, eu te amo. Meu amor, eu tô com saudade. Então, tudo isso eu fui aprendendo com o tempo. Aí, quando o cara vai catando lenha ali, aí à noite a fogueira acende. Amém? Não é o cara chegar lá, pô, não, meu irmão. Entendeu, Lohan? Vai devagar, vai pelas beiradas. Entendeu? Quando casar, já pega a visão. Nem todo dia. Se o marido não souber cortejar a esposa durante o dia, a esposa não vai estar para ele bonita, ali, frondosa à noite. Porque o cara não, né? E minha esposa falou isso comigo. Ela falou isso comigo. Eu gostei. Falei, rapaz, eu tenho que... Então, graças a Deus, estou melhorando. Foi o que eu falei. A mulher, os casados aqui, quem vai namorar, meu irmão, não deixa para tratar problema dentro do casamento ou dentro de uma dificuldade, não. Já trata o problema quando ele está pequeno. Teve um pastor que falou. Outra coisa que eu quero falar aqui, se tem algum casal passando por alguma dificuldade, né, o quanto antes procurar a liderança da igreja para conversar, para tratar, é melhor. Porque um pastor amigo meu experiente falou, muitos casais só vão procurar ajuda quando o caldo entornou e quando uma situação muitas das vezes já está irreversível. Quando já explodiu tudo, já lançaram um míssil lá, meu irmão. A casa já explodiu, aí a gente chorando. Não, gente, hora de tratar problema é logo no início, cortar o mal pela raiz logo no início. Amém, gente? E nada de pensar que eu casei errado, nada de pensar isso não. Nós casamos certo. Amém. E se algo foi feito errado, agora a gente está fazendo certo. E agora é daqui para frente. Vamos olhar para frente, vamos esquecer o passado. Então, graças a Deus, a minha esposa, ela pode falar comigo. Eu peço ajuda a ela. Muitas das vezes eu falei com ela, tenha paciência comigo, né? E hoje eu também penso diferente. Hoje eu penso que hoje eu ministro para minha esposa. Não é fácil isso não. Você ministrar para tua esposa, meu irmão, não é fácil. Pastor Wagner sabe o que eu estou falando. Não é fácil. Você ser realmente um sacerdote, né? Você
Hoje eu cheguei em casa, eu estava cansado, eu estava o dia todo trabalhando, a Silvânia falou sobre isso aqui, aí ela veio conversar comigo, e eu não querendo ouvir, mas eu o quê? Estou treinado. Não, meu irmão, parei tudo. É minha esposa que está falando. E o Fábio falou isso aqui uma vez, num culto aqui de quinta-feira, que ele falou sobre isso, que a família é mais importante. Eu lembro disso, que não adianta a gente querer alcançar o mundo e perder a nossa família. Amém, gente? Até com relação ao trabalho, a gente tem que pensar em relação, tem uma vaga de emprego, será que essa vaga de emprego... Eu estava num culto de homens, sábado agora, lá em São Gonçalo, o pastor falou assim, quando Eva, isso aqui eu não sei se já ouviu aqui, mas é verdade, quando Eva estava sendo tentada pela serpente, onde estava o marido? Amém? Aí, mas a mulher estava lá, vários... a Bíblia não fala quanto tempo, pastor. Eva estava ali, ouvindo a serpente. E aonde estava o marido? O marido tem que estar o quê? Presente, cuidando, zelando. Então, muitas das vezes quer só trabalhar. A Silvânia fala, pô, Eliseu, não para de trabalhar? Aí eu falo, não, vou dar uma parada aqui, vou dar uma sossegada aqui. Por quê? Para poder estar perto. Ela, graças a Deus, minha esposa gosta de me ver dentro de casa. Graças a Deus, eu sou um homem, não sou aquele homem que a mulher quer ver longe de casa. Vai. Chega. Vamos acabar com isso aqui. Vamos para o último tópico. Último tópico. Último tópico aqui, gente. Agora é a hora de praticar, né? A comunicação. Né? A gente falou tanto do que fazer, do que não fazer. E agora a gente chega a hora de praticar, né? A gente tem que fazer o possível aí para que ambos se expressem, né? Porque nesse espaço é que a gente cria um ambiente do perdão, né? E também a gente acaba ganhando maturidade, né, no nosso casamento, diante dessa comunicação aí bem sucedida. 35 anos de caminhada cristã, 5 anos eu passei fora da igreja. Eu estou com 41 anos, 36 anos de caminhada cristã. E eu posso, uma coisa que eu aprendi, né, e que é muito sério, muito importante, é isso aí, essa prática, né, praticar essa comunicação, né. E Silvânia depois ela anotou um tópico aqui. Eu estou tentando lembrar aqui o que estava no meu coração com relação a isso aí. Praticar, mas assim, eu estou tentando lembrar algo aqui importante, mas eu vou, conforme eu vou falar, eu vou lembrar. Às vezes o HD falha. Mas é muito simples isso, né? Entre marido e mulher. Se a gente realmente, graças a Deus, nós estamos numa igreja muito séria, que prega contra o pecado, contra a prostituição, uma vida de oração, uma vida de amor ao Senhor, acima de tudo. Então, fica muito fácil se comunicar, fica muito fácil, muito simples, porque a gente não está aqui para falar assim, faz isso, não, a gente está dando ênfase à palavra de Deus. Eu estou lembrando aqui agora, né? E isso que eu tenho aprendido, né? A contra-atacar aquilo que o diabo tenta fazer contra a minha vida,
contra meu ministério, contra a minha família, não importa, contra-atacar, né? Então, por que eu estou falando isso aqui, contra-atacar? Muitas das vezes, algumas coisas se levantam, né, para tentar dificultar isso. Só que é igual Jesus. Jesus morreu, no terceiro dia ressuscitou. Mas quando Jesus morreu, o diabo pensou que o quê? Tinha vencido, que tinha acabado com tudo. Só que o quê? Jesus ressuscitou, meu irmão. O jogo virou. Quem aqui já viu aquela luta do Anderson Silva que ele estava todo... Vamos dar um exemplo aqui, né? Mas quem já viu aqui alguma luta de alguém que o cara... Todo mundo falou assim, esse daí já era, esse daí perdeu. O cara vai lá e vira. Né? Tem jogos de futebol aí, viradas históricas. O último agora na Liga dos Campeões, Real Madrid e PSG. Os caras fizeram 2 gols em 3 minutos de jogo. Então, assim, muitas das vezes, eu tenho aprendido isso aqui, que quando o diabo pensou assim, algumas coisas que eu e Silvânia passamos, né? Eu falo isso com muito cuidado, porque quando a nossa filha veio a falecer, né? O diabo pensou que ia destruir o nosso casamento, pensou que ia destruir a nossa vida, pensou que a gente ia viver em depressão, né? E aonde eu tenho passado, eu tenho dado esse testemunho. Por quê? Porque a palavra de Deus, graças a Deus pela palavra de Deus, meu irmão. E graças a Deus, sabe por quê também? Pela igreja. Porque se não fosse a igreja, os irmãos, se não fosse a palavra, nós não iríamos aguentar, nós não iríamos suportar. Então, eu peguei isso, o quê? Toda essa dificuldade que foi levantada, tudo isso que a gente passou, nós estamos canalizando o quê? Em amar mais a Deus e amar as pessoas. E a gente está indo para dentro, para cima disso. A gente está indo para cima. Por quê? A Bíblia fala assim, ó, nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados. Minha luta não é contra a minha esposa. A luta da minha esposa não é contra mim. Agora, eu posso dar o lugar ao diabo. E a minha esposa tem que entender, ô Satanás, aqui não. Aqui não. Eu vou continuar orando por esse homem aí, expulsando os demônios dele, e eu vou permanecer andando em amor. Vou continuar amando e honrando ele. E assim tem que ser o homem também. Porque eu sei, gente, que viver pela fé é vida real. A gente não está... aqui a gente está aprendendo a realidade. Eu sei a dificuldade que um pai de família passa. Todos nós sabemos, pô. Todos nós sabemos. O pessoal que vai se casar aí, pô, até quem está solteiro aqui, as dificuldades que é para um emprego, condução lotada, né? Chegar em casa e às vezes um ambiente que não está tão favorável. Mas, meu irmão, se a gente falar assim, meu irmão, Satanás, eu vou para cima de tu com tudo. Vou praticar essa palavra como nunca antes. Eu vou contra-golpear, porque aquilo que vem contra mim, né? É por isso que eu falei aqui essa palavra que estava no meu coração. Essa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós o eterno peso de glória. Eu e minha esposa falhamos, Silvânia principalmente falhou no início, no sentido assim, ela tentou, a gente não sabia como lidar. Existe uma palavra que Deus falou, que tem falado muito ao meu coração durante todo esse ano: sentimentos novos. Como a gente lidar com sentimentos novos? Né? Não estou falando de algo que a gente sabe. Por exemplo, amanhã o pastor Wagner estava conversando ali comigo. Amanhã eu não vou conseguir trabalhar porque uma coisa aconteceu. Às vezes a gente está acostumado a lidar. Né? Eu falei, pastor, fiquei 2 dias sem trabalhar, meu carro quebrado, indo consertar. Isso é fácil, às vezes está no nosso dia a dia, está no nosso sangue. A gente está acostumado a lidar com coisinha, mas quando algo totalmente diferente se levanta, e os nossos sentimentos são bombardeados com isso. Então, Silvânia, ela chegou a falar que a gente muitas vezes quer achar o culpado, né? Mas
né? E a gente fica naquela situação e a gente não sabe como lidar com aquilo. Como lidar com esse tipo de situação que se levantou totalmente diferente, de repente. Isso quando aconteceu com os discípulos, Jesus estava dormindo e os discípulos, nós vamos morrer. Uma grande tempestade se levantou e falaram, nós vamos morrer. E Jesus se levantou e falou assim, por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? E ele mandou o mar se acalmar. E assim tem que ser nossas vidas, né? Temos que estar congregando, gente, ouvindo essa palavra, vindo nas reuniões, porque só vai fazer bem para a gente. Porque lá fora, quando as situações se levantarem, nós vamos ter o quê? Um respaldo. Nós vamos ter uma base para poder lhe dar um fundamento. E pastor Wagner, toda a liderança aqui da igreja tem dado esse fundamento para a gente. Então é isso aqui que fica muito claro com relação a essa comunicação. Pode se levantar, às vezes a esposa está com mau temperamento, uma situação, mas aí a gente fala assim, opa, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, tenho uma palavra. A palavra que tem sido ministrada aqui, a palavra que tem sido ensinada. Paulo falou assim, essa é a palavra de fé que pregamos, que se o teu ouvido você crer, confessar com a boca e crer no seu coração, será salvo. Salvo de quê? Salvação, gente. Salvação para qualquer área, para qualquer circunstância que nós possamos estar enfrentando, passando. Pessoas aqui que desejam casar, né? Pessoas que possam estar achando que isso já não é mais para mim, que casamento é algo quadrado, algo que não existe, família, obediência, suportar, né? Cueca suja, essas coisas. Não é verdade? Lavar a roupa do marido. A mulher fica como? Essas coisas eu não quero não. O pessoal que está aqui, aí a gente... E o diabo... O que o diabo faz? Ganha partido. O diabo vai ganhando partido. Eu casei errado. Talvez se eu casasse com aquela pessoa que pudesse dar certo por causa daquilo, isso. Está repreendido, gente. Não vamos cair no engano. Não é porque o teu marido deu problema hoje, ou a tua esposa deu problema hoje, que vai dar problema amanhã. Ou que ela vai ser um problema na tua vida para sempre. Não existe isso. Venha para a igreja, traga esse homem para a igreja, traga essa mulher para a igreja. Quando a gente passou por esse problema, eu falei com Silvânia, vamos nos congregar. A única coisa que eu exigi dela, vamos nos congregar. Porque a experiência, pô. Um abraço, a gente chega na igreja, recebe um abraço. Deus levanta alguém. Pessoas ligam para você. Pastor Márcio foi fundamental na minha chegada aqui na igreja, com a pastora Adriana. Nos receberam, foram aquelas pessoas que trouxeram a gente para perto, e assim por diante. Então, eu sei como isso aqui é importante, e eu sou muito feliz aqui nessa igreja, e eu sei que está sendo gravado aqui, você que está aí possa assistir essa pregação, aqui você vai ser amado, honrado, ajudado, amém? Receba aí você que está em casa, que já desistiu dessa coisa de igreja,